Bem-vindos, bem-vindas. Os 7 erros comuns que fazem com que as pessoas não consigam chegar àquele tão sonhado, desejado peso, né? Se busca isso, no entanto, talvez até pela urgência, pela necessidade, porque aquilo ali tá desconfortável, incomodando, talvez porque em algum momento a gente acordou e se enxergou muito acima do peso e por isso bate a urgência, a necessidade de se livrar daqueles quilinhos a mais, daquele corpo que tu gostava e que tu tá descontente, né? Então isso muitas vezes vai fazer com que com essa urgência as pessoas acabem buscando estratégias maluquetes, eu diria, e hoje a gente vai ver algumas delas, né? Eu brincando comecei, vou falar de 7 erros comuns. Depois, quando eu vi a lista, já passou para 7. Na hora que eu comecei a planejar o nosso encontro de hoje, pessoal, a lista não para de crescer. Mas eu vou falar de alguns deles para que a gente fique atento e evite entrar nessa cilada, né? Que são as medidas impensadas na tentativa de responder ao excesso de peso adquirido na pandemia, adquirido em momentos de maior ansiedade. E eu brinco, né? Quem que não anda ansioso ultimamente, né? Todas as situações do nosso dia a dia terminam em pizza. Se a gente começa a pensar, é ou não é? A comida faz parte dos cenários, né? E só que em algum momento ao longo da nossa existência, às vezes até na infância, a gente descobre que a comida analgesia, ela nos dá um conforto, nos ajuda a aliviar sofrimento. E muitas vezes a gente não faz a conexão com o que está sentindo de verdade, porque a comida é a opção primeira, assim, no sentido de buscar alívio. Então, depois que a gente ganha uns quilinhos, a gente quer se livrar deles. E a tentativa é variada dessas buscas, né? O sobrepeso, ele é gerador de muito sofrimento, na maioria das vezes, né? De um desconforto na hora que a gente veste uma roupa, de sofrimento porque bate junto com a gente uma sensação de incapacidade de resolver o problema. E com isso, tentativas assim, nada a ver. Quando eu fiz uma enquete no dia de hoje no Instagram, perguntei para as pessoas quantas dietas para o verão as pessoas já fizeram. E 70%, a pergunta era, quem aqui já fez tentativas para emagrecer para o verão? E as pessoas, 70% delas responderam que fizeram tentativas de emagrecer para o verão. E daí eu perguntei, nessas várias tentativas, alguns tentaram mais de 10 vezes emagrecer. Gente, tentaram mais de 10 vezes. Daí a pergunta seguinte era, quantos de vocês conseguiram atingir o peso desejado? 50% das pessoas que participaram da enquete disseram que conseguiram chegar ao resultado. A outra metade não conseguiu atingir o peso desejado. Nessas mais de 10 tentativas. E por fim eu perguntei quem que tinha conseguido se manter e por quanto tempo. E daí a maioria manteve o emagrecimento adquirido no primeiro ano apenas. A maioria não sustentou isso. Esse, inclusive, foi o tema do meu doutorado, lá em 1800, como eu brinco, quando eu fui estudar manutenção do peso desejado. Deu, inclusive, origem a esse livrinho aqui, né? A obesidade zero, na época, e foi um estudo sobre manutenção do peso desejado. Como que eu ajudava as pessoas, como eu posso ajudar as pessoas a se manterem magras e saudáveis nas suas tentativas de emagrecimento. Então esse foi toda a minha formação profissional e a minha tentativa de responder a tanta gente que me procura querendo emagrecer. E daí eu já fico pensando mais adiante, mas não basta emagrecer, a gente tem que permanecer saudável, permanecer com o peso da nossa felicidade. E isso é extremamente difícil, né? Mas
qual é o caminho que deve ser recusado, que não é uma boa porque ele não vai gerar a sustentação da mudança, né? Nesses meus 36 anos trabalhando com obesidade, com educação alimentar como ferramenta mais importante, vejam que eu fui identificando estratégias inadequadas, tá? O primeiro erro, pesar-se diariamente. Como é comum, eu mesmo tendo pacientes vindo comigo no atendimento, descobri que estão se pesando diariamente. E às vezes, várias vezes ao dia. Ou um dia sim, outro também, um dia sim, dois não. Entende? Como se o dígito, a pesagem diária fosse responsável pelo meu emagrecimento. Pesar diariamente vai me emagrecer? Não. O primeiro dos 7 erros é se pesar diariamente. Por quê? Porque a gente está atribuindo para a balança o resultado daquilo que a gente ingere. Ou seja, não vai ser possível isso. A balança não queima calorias da gente, né? Ela só gera angústia e das pesadas, porque ela vai marcando uma incapacidade às vezes e ela não é real, porque, por exemplo, várias são as variações do meu peso corporal no meu dia a dia. Se, por exemplo, hoje foi um dia quente e eu não beber muito líquido, eu vou ficar inchada e eu vou estar pesando mais da balança. Se foi um dia que eu comi uma comida extremamente condimentada e salgada, eu vou ter retenção hídrica. Se eu comi muito produtos envidraçados, que são ricos em conserva, em sódio, eu também vou reter líquido. Então, não beber água retém líquido. Comer coisas com muito sódio retém líquido. Se eu estou constipada, não evacuo há 4, 5 dias. Ou então, se eu estou com TPM, para quem menstrua, né, também vou ficar com excesso de peso. Tudo isso mostra o resultado. Mas, se eu estou cuidando da alimentação e se eu estou emagrecendo, basta eu experimentar uma roupa, ou me olhar no espelho, ou tirar uma fotografia que eu vou conseguir me enxergar. São estratégias muito mais eficazes do que ficar subindo na balança diariamente, que só nos deixam mal e chateados e às vezes sem compreender o que está acontecendo. Ai, mas eu me cuidei tão bem nos últimos dias, como é que a balança não baixou nada? Gente, mas tu não viu que tu faz 3 dias que tu não vai aos pés, justamente porque tu mudou a tua alimentação. Então, a primeira dica, não se pesem, não façam isso, porque isso é maus tratos e não ajudam. Quer marcar, quer fazer um marcador do quanto que eu vou baixar peso a partir de hoje? Pega uma roupinha que tu adora, que não tá fechando, uma cinta, uma calça jeans e faz ela de coringa para marcar. Dá uma angústia, sem dúvida, Fátima. Dá um desespero, eu diria, né? Bom, um outro erro comum para quem quer emagrecer e não está conseguindo: cortar carboidratos. E agora o pessoal vai me xingar. Cortar o carboidratos ou vou botar no mesmo erro, cortar o jantar. Meu Deus, como é comum eu encontrar pessoas que chegam desesperadas, que não estão emagrecendo, e daí eu pergunto na anamnese, que é a entrevista inicial, como é que é o dia a dia alimentar dela, e geralmente cortam o jantar. Fico só na carne e na salada. Corto o carboidrato. Tem até alguns especialistas que dizem depois das 6 não come mais nada. Então esse corte, gente, e geralmente vai sendo colocado uma opção de shakes à noite, ou de só ovos, ou então omelete, salada. Começa a vir toda uma oferta que eu diria para vocês só entristece a gente. Porque o carboidrato é fonte de energia, né? Para quem está fazendo atividade física, para quem está precisando de um dia longo, com energia para correr para cima e para baixo, para trabalhar, para estudar, para cuidar da casa, da família. Então vocês imaginem, cortar isso, que é a fonte primeira de energia e até de alegria, né? Eu fico pensando assim no que a gente tem de inspiração, povos portugueses, a cultura italiana, francesa, que tem pastas, que tem pães, que tem batatas.
É preciso cortar esse carboidrato para ficar no peso saudável? Não, né? A gente vê as outras culturas não precisar disso. E restringir à noite, muito menos. Porque, na verdade, a gente tem que ficar mais preocupado não em restringir, e sim em qualificar. Como é que eu preparo os alimentos? Como é que é o acompanhamento de uma pasta, de uma massa? Se é lotada de queijos e gorduras? Se eu estou comendo muito pão em quantidade e colocando recheios nesse pão que são mais gordurosos, daí sim o pão é do mal. Mas, de uma forma geral, salvo assim para pessoas que têm alguma intolerância ou uma restrição médica, uma contraindicação médica, todos os demais, numa boa, dá para comer pão e continuar emagrecendo. Então, não se corta, esse é o segundo erro. E não se suprime as refeições, principalmente no jantar. Não é o horário do consumo que faz a gente ter excesso de peso, e sim a quantidade e a qualidade do que a gente come. Porque eu posso estar atendendo um médico que faz plantão e ele vai estar comendo a noite inteira. Eu, quando estava dando há pouco tempo aula na universidade, saía às 10h30 da noite da instituição, eu ia jantar depois, na minha santa paz da minha casa. E não ia, e acabava indo dormir meia-noite. É isso que faz a gente ganhar peso? Não, não é. E também não é isso que faz a gente deixar de emagrecer. Daí tem um quarto erro que eu considero importante da gente prestar atenção: o dia do lixo. Já ouviram falar nisso? Eu fico apavorada quando eu escuto. Porque o dia do lixo, ele me remete a alguma coisa assim de um conceito errado, na verdade, onde a comida é prêmio ou castigo. Porque vejam, né? Quando a gente diz, coitado do nosso cérebro, ele tá assim, ó, numa alimentação saudável, balanceada a semana inteira, e daí vai chegar lá no sábado, chuto para cima o balde e vou comer tudo e mais um pouco. Nossa, coitadinho do meu cérebro, não entende nada realmente do que está acontecendo. Então, o dia do lixo, ele desorganiza a gente. Ele não é concebido como algo assim, tô indo numa festa, vai ser oferecido um espumante legal, um prato que a dona da festa pensou com carinho nos seus convidados. Todas as pessoas da festa estão consumindo aquela medida que está sendo servida. Não é isso que vai engordar ninguém, é ou não é? Então, o dia do lixo, no meu conceito, trabalhando há tanto tempo com educação alimentar, ele não é um conceito legal, né? Eu uso outros termos, né, para, inclusive, orientar e favorecer com que as pessoas saiam dessa prisão, desse jogo de que é proibido comer determinado tipo de alimento. Então, sem dia do lixo, vamos pensar, até porque ninguém quer comer do lixo, né? Esse termo é muito, nada legal. O quarto erro comum em quem quer emagrecer e não está conseguindo é o de dietas restritivas. Pessoal, dietas restritivas, elas na maioria das vezes são muito prejudiciais, tá? Elas remetem a maus tratos, a metas irrealistas, né? Porque daí tu restringe para poder baixar. E o que será que isso gera? Para mim, o pior de tudo, gera transtorno. O corpo pode perder corpos cetônicos que são tóxicos, né? Em resposta a uma privação de nutrientes. Então é aquela coisa que eu brinco, né, do nosso bafo de tigre louco, quando a gente acorda de manhã e ficou muitas horas sem comer, vem um hálito ruim que já são corpos cetônicos ali. Ou seja, a gente está quebrando partículas importantes e tóxicas, porque não é uma coisa legal, sabe? E além de tudo, a dieta restritiva, ela é a chave para a manutenção de um comportamento de descontrole compulsivo, de um comportamento alimentar transtornado, que está relacionado a regras rígidas, que um padrão de ou tudo ou nada, e esse é o nada, e que por quanto tempo a gente vai levar essa restrição? O corpo
vai cobrar e vai buscar equilíbrio. E o equilíbrio nem é 8 nem 80, é um caminho do meio, não é preto nem branco, olha, é um coloridinho. E que a gente possa comer colorido, inclusive, né? Então, a privação é o nosso quarto erro. A privação de dietas restritivas, elas remetem a compulsões. Então, a pessoa que ficou mal alimentada, comendo... Quantos de nós já fizemos isso, né? Eu passei a adolescência fazendo, né? Sempre tendo na tentativa de eliminar os quilinhos extras. Então, era dieta da sopa, era dieta do abacaxi, era dieta da... sei lá eu do que, de tudo que vocês possam imaginar. Então, crescer com isso, dieta só de líquidos, né? E no que gerou isso? Alguns momentos, né, a Nara tá dizendo, claro, quem não, né? Tentou fazer assim, eu preciso emagrecer para ontem, então vou cortar tudo. E até pode estar cortando por dentro, né? Porque o corpo, quando tu não dá alimentação, ele começa a comer ele mesmo, né? Ele começa a se alimentar do que tem dentro dele, por isso os corpos cetônicos tóxicos. Bom, vamos para o quinto erro comum. Desde a dieta da proteína, isso. Daí tem várias dietas, né? Que cortam isso, cortam aquilo, cortam os dedos, cortam os pulsos, né? E deixa a gente todo mundo doido. Nossa, como se precisasse, né? Ainda bem que não. Nessa sequência, eu coloquei aqui como um erro comum para o emagrecimento o jejum intermitente. Jejum intermitente, ele tem prescrição, indicação específica em algumas situações. Algumas doenças, talvez um diabético se beneficie, mas com um número X de horas de jejum. Então tem toda uma indicação correta. E a gente viu que a dieta de jejum intermitente também virou moda, né? E às vezes já encontrei pessoas vindo assim de semanas de jejum intermitente. Meu Deus, o que estão fazendo com o seu corpo? E não só com o corpo, com a sua cabeça, né? O jejum, ele vai desencadear, na maioria das vezes, uma ingestão alimentar descontrolada. E, na maioria das vezes, uma bulimia. Então, quando a gente estuda e conhece a obesidade, a gente sabe que é preciso ter cuidado nesse tipo, né, que já estão ali falando horrível, é ruim, principalmente para as pessoas que têm obesidade, no que se define a obesidade com características de descontrole alimentar, de compulsão, de não conseguir segurar. Então, nesse momento, deixar a pessoa num jejum, quando abrir a porteira, ninguém segura. Ficar sem comer vai gerar um exagero no comer. E provavelmente nessa retomada, escolhas menos saudáveis. Então, além disso, vai causar desidratação, vai causar uma hipoglicemia, porque a pessoa vai ficar muitas horas sem comer. Por isso, no caso dos diabetes, tem risco, porque geralmente eles estão tomando alguma medicação antiglicemiante, né? Ou então mesmo insulina. Então, tem que estar falando com um especialista dessa área. Fraqueza muscular para quem está em jejum, dificuldade de concentração, dor de cabeça, cansaço ao longo do dia, tudo isso por conta de uma restrição de muitas horas. E quando a gente não necessita essa estratégia para chegar no peso desejado, sonhado, amado, com certeza não precisa, ok? Bom, um sexto erro comum: alimentos proibidos. Eu não posso comer isto porque isso engorda. Não existe, gente, um alimento proibido. Existem alimentos mais ou menos calóricos, mais ou menos saudáveis. E parar de comer o que eu gosto, me colocar nessa condição de que eu estou numa festa, mas eu não posso comer aquilo. Eu entendo que às vezes essa primeira mordida, essa bocada inicial pode desencadear fissura. Então a gente tem que tratar isso para fazer as pazes com a comida, né? Mas entrar numa proposta de baixar peso para o verão, deixando de comer aquilo que tu considera como proibido, ou então vou deixar de comer aquilo que eu gosto, também não vai ter longa duração. Então são estratégias que a gente está vendo aqui, 7 delas pelo menos,
que a restrição, salvo quando é uma condução, uma prescrição médica, ela não tem sentido e não tem fundamento científico, né? Parar de comer o que a gente gosta muito pode ser um erro, porque vai gerar essa sensação de proibição e a gente vai voltar para aquela coisa da restrição, da privação, que não é legal para a nossa saúde física nem mental. Então, por exemplo, se eu estou querendo pensar em um alimento proibido, vou dar um exemplo para vocês do refrigerante. Eu sei que refrigerante é uma porcaria, ok. Entre o diet e o normal, qual que é o pior? Os dois, né? Os diets, eles não têm açúcar, mas eles têm bastante sódio. O refrigerante normal com açúcar, se for os escuros, eles têm ainda o sequestrante de cálcio, então vai nos gerar mais possibilidade de termos osteopenia, osteoporose. Então não existe um bom refrigerante, né? Mas eu sou dependente dele. Como é que eu faço, Flávia? Bom, a gente vai fazer uma redução de danos e a gente vai combinar que se eu tomo diariamente 1 litro, vamos passar para uma latinha. Se eu tomo diariamente no almoço e no jantar, quem sabe passamos para uma refeição só, e vai chegar um momento que vai ser só nos finais de semana, e daqui a pouco vai chegar naquele momento que é só nos dias de festinhas, que nem era na minha infância, né? Refrigerante era uma coisa só de dia de festa, ou então às vezes quando a gente estava doentinho em casa. Então a gente tem que ir criando estratégias para baixar o consumo, diminuir o consumo daquilo que a gente gosta muito e que a gente sabe que é danoso. Danoso porque nos faz aumento de peso ou porque realmente para o nosso organismo a gente não precisa e não deve consumir. Então, os alimentos proibidos, vamos pensar sobre isso. Por que é proibido? Porque a gente encontra pessoas com peso saudável, que são legal de corpo, sim, e que não abrem mão de comer ou beber as coisas de vez em quando numa festa. Não é? Ontem ainda falava isso num grupo, né? O churrasquinho, a picanha gorda do churrasco do gaúcho. É proibida? Não, mas não vai comer isso diariamente, porque senão vai entupir todas as artérias. Daqui a pouco vai precisar botar molinha, estente, entende? Vai comer isso quando for. Ah, tô com saudade de comer um salsichão, uma picanha gorda. Ok. O que vai acontecendo em quem vai melhorando o seu hábito alimentar, e isso eu vejo diariamente na clínica, é que o paladar vai sendo modificado. Eu, que já estou há tanto tempo comendo no jeito legal e não abro mão de comer nada, desde a pizza, os doces que eu adoro, tem coisas que eu, por não consumir diariamente, frequentemente, não me fazem ter vontade, não me solicitam essa vontade, e algumas delas eu até não gosto mais, porque parei de consumir. Então, um hábito adquirido, ele vai nos ajudando a modificar o nosso paladar. A gente passa a perceber o sabor dos doces, das frutas, quando a gente para de comer o açúcar dos doces, entende? Então, isso tem que ser treinável para a gente realmente modificar o esquema cerebral e do paladar. E por fim, meus amigos, um sétimo erro que eu considero importante falar é a questão de contar com a força de vontade. Às vezes a gente ouve, tu não tem força de vontade, por isso que tu não consegue. Vocês acham que é assim? Vocês acham que precisa ter força de vontade para controlar um sobrepeso, uma doença que se chama obesidade? Quando eu escuto assim alguém me dizer, tu não tem força de vontade, isso me afeta como se isso não gerasse potência, gera desvalia. Ah, então eu não consigo passar no vestibular porque eu não tenho força de vontade. Não, aqui a gente está contando com um esforço. E eu estou falando, a Fátima está dizendo, é verdade que com 21 dias sem usar determinadas substâncias nós modificamos nossos hábitos. Você já ouviu isso? Sem dúvida, Fátima. O nosso cérebro ele recebe um condicionamento após 3 semanas. Tem um estudo muito legal que eu já falei numa live aqui da doutora Jaca, australiana, que ela fala em doenças mentais, ansiedade e depressão são drasticamente diminuídas em 3 semanas, quando as pessoas tiram os alimentos processados, industrializados
e colocam os alimentos in natura, ricos em fibra, os alimentos frescos, né? Então, voltar a comer a comidinha de casa, aquela, o arroz e feijão, as saladas, as frutas, os vegetais, os legumes, o que essa riqueza maravilhosa da nossa terra oferece, e deixar de lado as prateleiras, aquelas prateleiras internas dos supermercados, que elas só têm ali coisas que têm vida de prateleira, aquelas que levam sal, gordura e açúcar e que têm vida de prateleira, elas aguentam 3, 6 meses ali sem estragar. Por quê? Porque tem conservantes e vários outros produtos. Algumas coisas que a gente nem sabe se aquilo é alimento, provavelmente não. Enquanto que nas partes externas no supermercado, onde estão refrigerados os iogurtes, os laticínios, as carnes, os pães, os queijos, os ovos, frutas e verduras, são alimentos que são mais perecíveis, eles estragam mais rápido. Bom, quando a gente consome esse tipo de alimento, em 3 semanas o nosso intestino está promovendo formação de serotonina, dopamina. A gente começa a ter os nossos probióticos, eles começam a promover gases que se comunicam com o cérebro e que nos dão energia, alegria, disposição, melhora na qualidade do sono. Tudo isso, então, vai determinar hábitos. Por quê? Porque se eu estou me sentindo bem com o que eu estou comendo, nossa, está me dando bem-estar, eu estou dormindo melhor, eu estou me sentindo mais ágil, estou com mais vontade de me arrumar, eu estou sentindo os primeiros quilinhos aparecerem, a diferença. Pomba, se isso tudo está rolando, eu vou querer apostar nisso. O bem-estar vai fazer com que eu queira cada vez mais bem-estar. A Ivanise mesmo, que está aí com a gente assistindo, em 3 semanas, menos do que isso, 3,5 kg a menos. Imaginem, se isso não vai dar um up. Nossa, então está dando certo esses cuidados alimentares? Então eu vou continuar. E daí o hábito vai se enraizando. Se eu não tinha o hábito de beber água diariamente, e se eu começar a beber todo dia, a partir de hoje à noite já vou tomar um golinho, amanhã eu vou monitorar para que eu beba de 1 a 2 litros de água por dia. Vou tentar fazer isso diariamente essa semana. Gente, após 3 semanas bebendo água, provavelmente esse hábito de beber água já acusa quando eu estiver com sede. E daí eu vou passar a ficar atento à minha sede. Da mesma forma, eu chego em casa com muita fome. Se eu só tiver pão com frios, é isso que eu vou jantar. Mas se eu introduzir, a partir dessa semana, uma sopinha de legumes, um saladão bem bonito, além do meu sanduba, isso, a partir de 3 semanas, provavelmente se torne um hábito. Então, sim, Fátima, eu concordo contigo, é pela repetição que a gente adquire um hábito, né? Mas só para finalizar com vocês, a questão da força de vontade, ela remete à pessoa que não tem força de vontade, o que ela sente? Que ela é incapaz. Ela se sente incompetente. Não, eu não tenho força de vontade. E eu vou dizer para vocês que eu não acredito que seja por aí o caminho. Por quê? Porque mudanças pequenas do dia a dia, como essas que eu mencionei agora, vão fazer com que a gente se organize e adquira determinação. Então eu penso que mais do que força de vontade, a gente tem que ter organização e determinação. Eu estou determinada a me cuidar. Eu estou determinada a fazer academia todos os dias. Mas não vai ser possível. Então, ok, eu vou fazer 3 vezes essa semana. Eu não consegui fazer nada absolutamente hoje nem amanhã. Ok, mas eu vou fazer quinta. Isso eu posso dizer que foi uma falta de vontade? Não, vontade eu tinha, mas eu não pude fazer. Porque estou envolvida cuidando de pai e mãe esses 2 dias, porque foi uma overdose, uma demanda de trabalho, porque todo mundo resolveu que quer emagrecer agora, né? Começou a esquentar. Então, independente da minha força de vontade, às vezes a gente tem impedimentos. E se a gente aprender a ser mais boazinhos com a gente mesmos, valorizar as nossas intenções, o nosso desejo, acolher o que estamos sentindo e plantar pequenos passos, passinhos de bebê, a gente vai construindo uma nova relação com o alimento e com a nossa saúde, consequentemente, né? Então não se trata de força de vontade, e sim, porque ela vai acabar, né? Na frente de uma ambrosia, acaba a minha força de vontade. Vou ser bem honesta para vocês, eu adoro doce.
Então, mais do que isso, eu vou me organizar para não ter ambrosia no meu dia a dia. Eu vou me organizar para comer várias frutas no dia, porque elas vão suprir a minha necessidade de comer doce, né? Então, é a mesma aquela história, né? Força, foco, fé. Não, não precisa nada disso, porque isso vai nos deixar. Eu não pactuo com isso mesmo, né? Assim como fecha a boca e não come mais o que está errado. Se fosse tão fácil assim, todas as pessoas que responderam a enquete hoje, perguntando quantas dietas para emagrecer até o verão tu já fez na vida, e as pessoas disseram mais de 10. Se fosse fácil, as pessoas que me disseram que conseguiram emagrecer, não tudo que gostariam, e que já estavam pela 5 a 10 vezes tentativas, e aquelas pessoas que conseguiram manter no máximo por um ano e voltaram a engordar, né? Então, pensem, né? Isso não depende realmente de força de vontade, de fé, de foco e de força. Quem sabe a gente relaxa, não preciso se esforçar. Eu posso me hidratar. É uma outra forma de ver as coisas, né? Eu não preciso ter força de vontade para comer um prato de salada hoje à noite. Eu tenho que ter a salada comprada para poder comer hoje à noite. Eu hoje de tarde comprei umas bandejas de vegetais picadinhos e entre uma coisa e outra eu cozinhei numa panela com água, só botei mais um alhozinho ali para dar um gosto, temperinhos, ervas finas e tem uma sopa maravilhosa me esperando. Ah, mas Flávia, tu vai jantar sopa hoje à noite? Não, ela é a minha estratégia de controle alimentar, porque quando eu como uma sopinha de legumes, eu vou jantar depois muito mais tranquila. E daí, eu precisei de força de vontade? Ou de fé, ou de foco, ou de força? Não, eu simplesmente precisei estar organizada. Lista de compras, que é aliás o que eu faço e estou fazendo com os 2 grupos que estão frequentando a dieta relâmpago, né? Onde eu dou uma lista de compras para as pessoas, um cardápio e a prescrição dos dias, o que elas vão comer em cada horário. E isso ajuda no quê? Na organização. Então, a minha dica para quem está aqui querendo assim reverter esse quadro de mais um verão, mais uma dieta. Lá vou eu de novo querer emagrecer aqueles quilinhos indesejados. Para a gente mudar isso ao longo da vida, e todos os meus estudos mais importantes, né, que foi o doutorado, diz respeito a isso. Na época, eu peguei umas férias na PUC, onde eu era professora, e fui para os Estados Unidos para entender sobre obesidade e sobre qual era a estratégia, como que eu ia ajudar as pessoas a se manterem saudáveis e no peso desejado. Isso até vai ser uma live sobre manutenção do peso desejado. Porque hoje no meu Stories chegou um presente. A Cíntia, uma ex-cliente, 5 anos atrás ela veio, ela baixou 44 quilos hoje ela me deu um oizinho e lembrou uma foto que eu tô com ela, que ela tá com seus 44 quilos a menos, como ela permanece até hoje. Então, por que que algumas pessoas no primeiro fizeram já várias tentativas de emagrecer até o verão, emagrecem, 50% delas chegam ao peso que queriam, provavelmente voltam a engordar, e outras só mantêm esse peso por um ano? Por que que a gente não consegue vencer isso e tratar de outras preocupações e sofrimentos da nossa vida? Por que que isso passa a ser a permanente demanda das nossas necessidades? É porque a gente está fazendo coisas erradas. E hoje o jogo dos 7 erros que eu mencionei aqui são alguns deles. Então eu quero desejar para vocês que estão assistindo aqui hoje, e fica gravadinho sempre, todos os vídeos estão ficando nos vídeos do Instagram e no YouTube na íntegra, que vocês possam pensar assim, o que que vocês entendem como vida saudável, com peso saudável para o resto da vida? É com privação? É fazendo jejum? É tomando medicação? É fazendo privações? É deixando de ir a festas? É deixando de me divertir? Porque muitas vezes o que faz com que a gente coma muito ou errado, justamente é o nosso estado de equilíbrio. Então, se a gente estiver em equilíbrio, a gente vai estar comendo na medida certa, né? Eu tenho feito bastante
avaliações iniciais sem custo, justamente para poder identificar assim, aonde que a pessoa está se perdendo. Quem já foi meu cliente e teve um desvio desvio de rota, rapidamente refresca a memória do seu aprendizado anterior, rapidamente retoma o emagrecimento e vai chegar de novo onde quer. Para as pessoas que não me conhecem, essa entrevista avaliativa é para eu poder conhecer um pouquinho do que está acontecendo, sinalizar onde é que está o problema e poder juntos, quem sabe, daí eu acompanhar essas pessoas para que elas modifiquem o padrão alimentar para uma vida mais saudável, né? Então eu sei que algumas pessoas estão entrando agora, essa gravação fica depois no YouTube para vocês assistirem e para pensar, para refletir um pouquinho, sabe? O que a gente quer? A gente quer ficar fazendo anualmente tentativas enlouquecidas de baixar peso ou a gente quer ficar magro, ficar saudável, ficar numa boa com o corpo, com a cabeça, né? Porque a gente quer ficar em paz, né? Quer ficar nesse mundo que tá tão cheio de desavenças e de inseguranças, a gente quer ter paz. Quer ter paz, assim, com o meu corpo e com a minha cabeça. Não preciso ficar pirando que eu não sou a pessoa mais magra do meu círculo de amizades, que eu não tenho roupa para botar no final de semana quando esquentar, que eu tenho uma festa para ir, tô com vergonha do meu corpo, né? Então, isso tudo é motivo para a gente perder o sono, para a gente estar intranquilo, para a gente estar com a nossa autoestima caída. E basta alguns pequenos passos para que a gente possa rumar numa jornada que é de sucesso. A Nara tá dizendo que é sempre bom ouvir, é um bálsamo para mim, sabe? Nara, tu é uma vencedora, né? Tu é uma pessoa assim que desde sempre, ao longo da tua vida, tu foi cobrada pelo emagrecimento, porque não pensa em vocês, né? A gente é cobrado pelos pais, às vezes a gente sofre bullying na escola, às vezes a gente tem um general que mora dentro da gente cobrando eficácia. A gente vai tendo uma cobrança por um desempenho, por resultado de peso. E isso é triste, é horrível, porque ninguém que está comendo muito ou errado está fazendo isso simplesmente porque gosta de comer, porque é um bom comilão. É porque muitas vezes a gente está sendo pressionado ou está tendo uma pressão interna que faz com que a comida passe a ser o nosso acalento, né? A comida que nos acalma, que nos alivia, que alivia nossas frustrações. Perceber se é fome ou se é fome emocional. Isso, Ivanise, isso aí. Como é fácil fazer o comer emocional, né? Porque realmente a gente, desde bebezinho, a gente já ganhava a teta da mãe como um carinho. Depois as avós vão nos rodeando de coisas gostosas cada vez que a gente tem alguma necessidade. E a gente cresce usando a comida como conforto. No momento que a gente se dá conta assim, não, esse peso não tá legal para mim porque eu não tô feliz com ele e eu posso ser mais feliz de outra forma, então tá aí, gente. O convite é virar essa página, não para mais um emagrecimento enlouquecido para esse verão, mas para um caminho bacana que faz a gente comer de tudo, que faz a gente selecionar o que vai comer, se preparar para comer, usar o alimento como fonte de nutrição mesmo, né? De saúde que me deixa mais feliz, com pele legal, com cabelo legal, sem estufamento, sem dor de barriga, sem desconfortos, né? E curtindo. E essa mudança desse paladar, ela vem devagarinho. Quem tiver urgência, que nem eu entrei no barzinho da Ipiranga, muito legal, assim, essa semana, da Ipiranga não, na Independência, Avenida Independência em Porto Alegre, e daí dizia assim, tá com uma plaquinha, tá com pressa? Temos miojo. Eu amei. É um boteco de um italiano. Até postei aqui no Insta um dia que eu tomei um cafezinho lá. É bem isso, sabe? Tá com pressa? Vai comer um miojo, ou seja, vai comer uma coisa qualquer. Não vai, se tu não tá com pressa, tu vai curtir. E na entrada desse cafeteria, tem pães artesanais, tem coisas legais, comida também. Diz assim, slow food. Que fast food o quê? A gente tem que ir pro slow food. Comer desfrutando, mastigando, saboreando, desfrutando. Isso, eu garanto, não vai engordar ninguém. Ok?
Então, agradeço a participação. Agendem-se para a semana que vem estar comigo para ver o depoimento. Eu vou falar sobre manutenção de peso e vou trazer a Cíntia, minha ex-cliente, para ela falar para vocês como é que ela mantém 44 quilos a menos depois de 5 anos. Porque é isso que nós estamos falando, de uma mudança de hábito evitando esses erros que a gente vê diariamente para uma vida permanente de corpo e mente saudável, ok? Espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. Aproveitem as dicas. Quem precisar um contatinho comigo, agenda, tá bom? Um abraço grande, obrigada pela presença de todos.